Marco Silva e este é o meu, o seu, o nosso canal Eu Quis, Eu Fiz. Um canal simples, mas de atitude, onde, muito mais que querer, tem que fazer. E se você gostar do tema de hoje, por favor, curta, compartilhe, inscreva-se se ainda não é inscrito ou inscrita e ative o sino para receber notificação de novos vídeos do canal. Não! Não! Pelo amor de Deus, me deixa sair! Me deixa sair! Eu não posso ficar presa! Eu não nasci pra isso! Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! Fim da quarentena, fim da pandemia, fim da pandemia, fim da quarentena. Não importa a ordem da pergunta, essa é a resposta que todos queremos saber. E hoje tentarei trazer essas respostas. Vamos lá? Até quando será necessário adotar a medida de isolamento social ou quarentena? Essa é a pergunta que fazemos ou ouvimos todos os dias, né? Entretanto, dentro da comunidade científica, não há consenso sobre quando será o fim do distanciamento social. Estudo mostra os dados da medida em diversos cenários e pesquisadores fazem projeções. Dada a rápida propagação do novo coronavírus, que causa a síndrome respiratória Covid-19, medidas de isolamento social, como quarentenas, são a melhor forma de conter a pandemia, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Limitando a circulação de pessoas nas ruas e estabelecimentos, espera-se diminuir o número de novos casos e evitar que a quantidade de doentes que precisem de atendimento seja maior que a capacidade de sistemas de saúde, evitando-se o colapso. Em diversos locais, as abordagens variam entre fechamentos do comércio, recomendações para moradores ficarem em casa e quarentenas forçadas, com níveis comum. Os países também estão em estágios diferentes de estratégia para lidar com este novo vírus. Enquanto regiões da China, que foram o primeiro epicentro da doença, hoje começam a relaxar as medidas. 3 meses depois do início do surto, em 24 de março, a Índia decretou quarentena a seus mais de 1,3 bilhões de habitantes. Desde a última semana de março, 1/3 da população mundial vive em regiões com alguma medida de distanciamento social em vigor. No Brasil, alguns estados e cidades flexibilizam a quarentena, mas instituem que a população evite aglomerações e faça uso de máscaras em transportes públicos e nas ruas. O estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo, estenderam a quarentena até o dia 11 de maio. Mas creio eu que deva se estender este prazo ainda mais, pois o positivamento de novos casos e mortes só aumenta. A fim de acabar com o distanciamento social, recomenda-se que o aumento de novos casos fique abaixo de 60%. Uma outra dúvida que todos temos é se pode haver uma segunda onda de Covid-19 após o fim da quarentena. A resposta é sim, e para isso é preciso estar preparado. A subnotificação de casos e o possível encontro com o inverno podem intensificar o surto. A quarentena, em decorrência do novo coronavírus, foi instaurada no Brasil há mais de um mês. Desde então, surgiram preocupações quanto à economia do país. O fechamento de fábricas, comércios e outras empresas leva ao desemprego e, consequente, à diminuição de renda das famílias não só aqui, mas em todo o mundo. Por isso, a pressa para voltar às atividades é grande, mas o medo de uma nova onda da doença é ainda maior. Quando falamos sobre a Covid-19,
há mais dúvidas do que respostas. O vírus causador, SARS-CoV-2, é uma novidade e, por isso, é tão difícil fazer previsões exatas. Mas, para tentar projetar, podemos usar epidemias passadas a fim de comparação. O surto de gripe espanhola, enfrentado em 1918, foi dividido em 3 ondas. A primeira ocorreu em março de 1918, a segunda em agosto do mesmo ano e a terceira em fevereiro do ano seguinte. A onda mais violenta foi a segunda, em que o vírus causador, o influenza, acabou sofrendo mutações, tornando a doença ainda mais mortal. Mas por enquanto, não há evidências científicas de que o novo coronavírus possa também se tornar mais perigoso. Pensando em pandemias mais recentes, houve a causada pelo H1N1 em 2009. Sua letalidade foi bem menor, cerca de 18 mil óbitos contra 50 milhões durante a gripe espanhola. A doença afetou a população em 2 ondas diferentes, mas foi barrada após a criação de uma vacina. Hoje há um receio generalizado de que o número de casos de Covid-19 volte a aumentar rapidamente quando os países relaxarem suas medidas de controle. Singapura, por exemplo, adotou um forte método de rastreamento da doença, o que resultou em certa estabilização. Mas o problema voltou a crescer após trabalhadores imigrantes que moravam amontoados em residências compartilhadas contraírem o vírus. Isso mostra a capacidade da doença de se alastrar rapidamente em ambientes com aglomeração. De toda forma, o Brasil enfrenta um problema bem maior, a subnotificação. A testagem em massa não está sendo feita e muitos casos da doença só são registrados após a morte do infectado. Uma pesquisa feita pelo Núcleo de Operações em Inteligência em Saúde estima que haja 12 vezes mais brasileiros infectados do que os números oficiais indicam. Isso equivaleria a aproximadamente 534 mil portadores do vírus no país. É preciso saber quantos indivíduos são suscetíveis a contrair o vírus e quantos já estão imunizados, para assim determinar o tamanho do estrago e uma possível futura onda. Sem esses valores e sem vacina, que está prevista apenas para 2021, ficamos com uma população vulnerável. Para que o vírus não afete de forma violenta uma população, cerca de 50 a 70% das pessoas devem estar imunizadas. Mas isso, mesmo no epicentro da doença em Wuhan, na China, este número é inferior a 10%. A recomendação do Ministério da Saúde é que todos fiquem em casa sempre que possível. Mantenham a higienização das mãos e de produtos provenientes da rua e façam uso de máscaras ao sair de suas residências. Essa matéria temos como fonte a revista Super Interessante, cujo link vai estar na descrição desta apresentação. Agora, vamos numa parte muito importante dessa nossa apresentação, que trará um pouco de esperança caso o estudo esteja correto. Este site publicou no dia 30 de abril um estudo sobre o final da pandemia de coronavírus em cada país, inclusive no Brasil. Um estudo elaborado pela Universidade de Singapura analisou qual será a data final da pandemia de coronavírus em cada país, incluindo o Brasil. Data final da pandemia de coronavírus no mundo, previsão. A evolução da pandemia de Covid-19 não é completamente aleatória, segundo os estudos da Universidade de Singapura. Assim como outras pandemias, a de coronavírus
deve ter um padrão de surto seguido por uma fase de aceleração dos casos da doença, ponto de inflexão, desaceleração e uma eventual parada no fim. Deste modo, a previsão do estudo da Universidade de Singapura é de que 90% da crise do coronavírus deve acabar no mundo no final de maio, até o dia 30, e cerca de 100% da pandemia seja superada em 2 de dezembro. É claro que para que a atual pandemia de coronavírus cumpra o ciclo padrão, tudo depende de medidas de segurança como etiqueta respiratória, cautela com a higienização individual, cumprimento adequado da quarentena, entre outros cuidados. Também é importante entender que cada localidade tem seu próprio ciclo pandêmico, e é normal que os países vivenciem fase de pandemia de forma não sincronizada. Segundo o estudo, há muitas maneiras de se interpretar o fim da pandemia. Uma forma é identificar qual foi o dia em que notou-se o último caso da doença pandêmica e, a partir daí, data estimada para que a pandemia acabasse. Fazer uma aproximação entre eles. Para estabelecer quando será o fim da pandemia do coronavírus, os cientistas de Singapura utilizaram algumas ferramentas e parâmetros. Segundo os cientistas, pandemias, de um modo geral, como a coronavírus, comporta-se em um ângulo com uma curva em S, em que o acúmulo de casos ao longo do tempo aparece com uma curva e seu pico está bem na extremidade da curva. E este foi um dos parâmetros usados. Para calcular quando a pandemia vai acabar no mundo, os pesquisadores de Singapura, além de entenderem o comportamento gráfico da Covid-19, também utilizaram o modelo matemático SIR, sigla em inglês para o modelo epidemiológico suscetivo infecto-recuperado, que analisa esses 3 perfis de pacientes e descreve o quanto o vírus está se espalhando na população. Outra ferramenta utilizada no estudo foi a base de dados Milan-Batista, que alimenta com informações sobre casos de Covid-19 no mundo, o projeto Our World in Data. As previsões do estudo são atualizadas de tempos em tempos, conforme a epidemia do coronavírus avança e novos casos são reportados. Agora a questão que todo brasileiro está querendo saber: quando o coronavírus deve acabar no Brasil? Segundo o estudo, para o Brasil, a estimativa é de que a crise do coronavírus começa a ir embora no início de junho de 2020. Segundo o estudo, é esperado que durante o mês de junho o país tenha conseguido enfrentar entre 97% e 99% da crise. A situação da crise do coronavírus, porém, só deve vir em setembro, quando o estudo aponta que 100% da pandemia terá sido eliminada pelo Brasil. Se você quiser saber a previsão para o fim da pandemia em outros países, acesse o site e leia a matéria na íntegra. E a previsão aqui dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Itália, da Espanha, do Chile. Mas galera, ainda não é tempo de comemorações. Devemos fazer a nossa parte com uma boa higienização de mãos. Lembrando que, em caso de espirros, evite usar as mãos, use a parte do braço.
e higienize assim que possível. Pode fazer higienização com o uso de álcool em gel, mas a maior eficiência é com uma boa lavagem com água e sabão. Higienize até o cotovelo, lembrando de lavar bem o fundo, entre os dedos e nas unhas. E, se possível, fique em casa. E aí, gostou da apresentação de hoje? Se gostou, curta, compartilha, inscreva-se se ainda não é inscrito ou inscrita e ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. Obrigado.